professores e professoras, sejam todos bem-vindos a mais uma formação da Unidade Curricular 1, Educação Financeira e Sustentabilidade. Hoje nós vamos falar sobre as metodologias ativas e diário de bordo, né? Hoje eu não estarei aqui sozinho, estarei com a minha amiga Lourdes, né? E eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou branco, quase careca, né? 1,73 m, barba branca. Estou parecendo uma árvore de Natal, camiseta lilás, calça preta e bota cinza, né? E agora eu vou passar a palavra para minha companheira Lourdes. Como vão, professores? Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui para falar um pouquinho da nossa unidade curricular. Eu sou a professora Lourdes, já meio conhecida um pouquinho, né? Mas vou fazer minha autodescrição. Uma mulher negra, de pele clara, cabelos bastante volumosos, na altura do ombro, uso óculos. Tenho aproximadamente 1,59 m, quase 1,60 m. E hoje eu estou vestida uma jaqueta jeans e uma camisa branca. Uma calça preta e um tênis preto. Nossa, eu esqueci a cor da minha calça. Acho que não é preta não, acho que é azul. Mas enfim, vamos lá. E hoje a gente vai pedir para vocês, como é de praxe, né? Separar o material aí para falar um pouquinho do diário de bordo. A gente vai deixar 2 minutinhos para isso. E o professor Marcelo depois vai voltar para falar mais um pouco qual é o nosso percurso. Então, 2 minutos na tela, por favor. Agora, professores, vamos relembrar um pouco do nosso TPC anterior. Introdução ao mapa, apresentação da unidade curricular 1, apresentação síntese das atividades envolvidas nos componentes curriculares da unidade UC1. No TPC de hoje, nós vamos falar sobre as metodologias ativas e diário de bordo, a relação da metodologia ativa com os componentes da unidade curricular, e o desdobramentos, discussão entre os pares sobre as atividades. Os objetivos. Refletir sobre a metodologia ativa, diário de bordo. Relacionar a importância da metodologia com as atividades do mapa. O percurso da nossa pauta. O primeiro tópico vai ser sensibilização. O segundo, metodologia ativa. O terceiro, metodologia ativa no mapa. Apresentação do desdobramento, saiba mais e as referências. Sensibilização. Você utiliza o diário de bordo? Costuma fazer anotações durante as formações? Vamos dar um tempinho para as reflexões.
Lourdes, depois você fala um pouquinho para nós sobre a sensibilização? Falo sim, mas deixa 2 minutos na tela para que o professor possa pensar um pouquinho sobre como que ele utiliza esse diário de bordo. E fazer as anotações, né? Então vamos lá, 2 minutos, por favor. Bom, estamos de volta. E como é que será que você faz as suas anotações no diário de bordo? Como é que você usa? Que estratégias você usa, afinal de contas, né? Afinal de contas, o diário de bordo é uma metodologia ativa. Você saberia dizer por que ele é uma metodologia ativa? E, por favor, Marcelo, fala um pouquinho para a gente o que é mesmo metodologia ativa, você lembra? Vamos recordar? Metodologias ativas são estratégias de ensino que têm por objetivo incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e participativa. Agora com você, Lourdes. Então vamos lá, se a metodologia ativa é isso, então o que a gente pode falar do diário de bordo? Então vamos ver, se a metodologia ativa é muito importante, e o diário de bordo é sim uma metodologia ativa, né? O diário de bordo, ele é considerado uma metodologia ativa individual, pois coloca o estudante como responsável pelo processo de aprendizagem. Ele vai olhar para aquilo que ele está desenvolvendo, né, no seu percurso. As respostas que vocês falaram a respeito das estratégias que vocês utilizam, elas podem partir do conhecimento de cada um, né? Você fala aquilo que você conhece, aquilo que você pensa sobre o diário. A gente utiliza bastante o diário de bordo. Todas as nossas formações, elas deixam um tempo para que vocês busquem o seu diário de bordo para fazer as suas anotações. Mas será que a gente não sabe e a gente não consegue mensurar quantas pessoas utilizam essa estratégia? Mas ela é bastante importante, né, no processo de aprendizagem, não é somente dos estudantes. E a gente trouxe isso hoje justamente para falar nisso, né? Como que o diário de bordo pode auxiliar os estudantes a se desenvolverem, né? Mas será que eles utilizam isso? Será que eles têm conhecimento suficiente para usar o diário como além de um caderno, né? Não só como um caderno de anotações? E aí, se a gente vai considerar o diário de bordo, essa metodologia individual, ela é importante porque ela vai exigir
atenção para a experiência que você está passando, o que está sendo no momento vivenciado e de que forma você vai fazer essas pontuações, de uma forma analítica, se é de uma forma reflexiva, como você faz as suas anotações é muito importante, né? E aí vamos falar de alguns pontos de atenção, né? Quando a gente vai levar o diário de bordo para os estudantes, a gente tem que pensar que as metodologias ativas, elas pedem novos comportamentos, porque elas são diferentes do que hoje a gente costuma chamar de aprendizagem tradicional. E aí criar o hábito de anotação exige uma persistência do estudante, né? Ele precisa estar atento no que ele vai fazer, ele tem que insistir nesse hábito, né, de anotar. E não é uma coisa tão simples assim. Além disso, as anotações do diário de bordo, elas não são como registros do conteúdo, né? O diário de bordo não é um caderno, né? Ele tem uma diferença e a gente tem que prestar atenção exatamente nesses pontos de atenção. E aí, para isso, a gente vai pensar para que serve exatamente o diário de bordo. Então, ele é além do registro do que foi aprendido, a anotação das reflexões sobre a aula é uma ação potente de compreensão acerca do tema abordado. Então, eu só vou conseguir utilizar esse diário quando eu entender o que eu preciso anotar e de que forma eu vou fazer essa anotação. E aí eu vou falar mais um pouquinho, né? Por que a gente fala do diário? Como vou utilizar? Eu entendo para que ele serve e como que eu vou fazer para utilizar esse diário de bordo. Então, eu vou acompanhar os primeiros registros, apontar as estratégias que eu estou utilizando para fazer isso e vou compartilhar como você ou como colega faz o seu registro. Então, a proposta do diário para o estudante não é utilizar o diário apenas para ele. Ele precisa também aprender a compartilhar essas ideias, trocar as experiências, porque é um processo que ele vai aprender com o tempo, de como ele vai usar esse diário e de que forma vai ser melhor para ele. Porque cada um vai criar a sua própria estratégia do diário, né? A forma que eu anoto as minhas reflexões não é a mesma forma que outras pessoas anotam. Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, Lourdes. É muito importante a gente lembrar que o diário de bordo é uma forma privilegiada de descrever e refletir os problemas que vão surgindo, né? Os obstáculos que ocorrem no desenvolvimento do trabalho de forma que a gente tente superá-los, né? E outra coisa, no diário de bordo também pode ser registrada as indagações que se queira fazer ao professor, né? Reflexões sobre as formas e como o grupo está trabalhando, Luiz. Nossa, você fez algumas pontuações bastante interessantes. Você falou assim, a gente pode anotar também os questionamentos, né, as dúvidas. Isso é bastante importante, né, porque às vezes o estudante ele não tem a liberdade ou ele não construiu ainda, né, a liberdade de perguntar o tempo todo para o professor. Então, se ele anota aquela questão para perguntar depois, ele também vai poder sistematizar em algum momento. Se ele não está naquele momento perguntando, ele pode pesquisar com os amigos e se ninguém souber responder, ele vai ter anotado a dúvida, ele vai saber o que ele precisa aprender. Isso é muito importante, né? Não importa em que momento ele vai perguntar, importa que ele registre a sua dúvida e vá ao encontro de saber o que é que ele precisa aprender. Isso é muito importante, né? E às vezes na aula, se ele não anotar, ele se perde, né, Marcelo? Ele esquece que não sabe, que não ele fica com aquela dúvida suspensa, né? Se ele não anota, depois ele só vai conseguir saber que ele estava com essa dúvida a hora que ela vier de uma forma de questionamento, né, para ele. Numa prova, numa avaliação, ou então até mesmo o professor, numa conversa, para fazer algum questionamento. Perfeito. E aí a gente vai perguntar para vocês, vai pedir para vocês uns 2 minutos para vocês escreverem se vocês têm alguma estratégia para utilizar o diário de bordo.
A gente pede para vocês refletirem, justamente porque é importante vocês passarem também as suas experiências para os estudantes. Então, 2 minutos, por favor. Agora, professor, vamos fazer uma interação professor-professor, né? Se você utilizar o diário de bordo, certamente você já organiza por datas, cores, adesivos, esquemas. Encontrou alguma maneira de facilitar o acompanhamento e a consulta desse material que você está produzindo. Afinal, o seu diário pode ser considerado um material robusto, repleto de insumos na sua prática, para a sua prática, né? E quando você analisa o que você anotou, compreende de que forma ele pode dar um novo significado para as suas práticas e seu dia a dia. Agora, Lourdes, comente um pouquinho sobre as metodologias ativas e diário de bordo. Vamos lá. Então, o que acontece aí? Eu acho que todo mundo olhou o seu diário, será que vocês olharam mesmo? Será que vocês têm estratégias bem bacanas aí que poderiam passar para os estudantes? E o que mais a gente tem para falar sobre isso, né? Quando a gente trouxe esse assunto, a gente pensou nos mapas. Por quê? Quando a gente olha o percurso do mapa que a gente está estudando, todas as unidades curriculares, elas têm essa proposta do diário de bordo. Então, a gente trouxe aqui para mostrar para vocês. Lá no componente 1, a educação financeira em conexão, o que acontece? O diário de bordo aparece. Eu dei alguns exemplos apenas porque, na verdade, tem mais coisas aí. A gente trouxe 3 exemplos. O diário de bordo aparece quando você pede para os estudantes solicitarem que registrem no diário de bordo os aspectos do seu projeto que exigirão recursos financeiros. Então, ele faz uma proposta para começar utilizando o diário de bordo. Mais para frente, nesse componente, ele tem novamente, para o fechamento da atividade, ele retomar o diário de bordo para que registrem suas reflexões e pontos que consideram importantes das discussões que foram feitas. Então, nesse aspecto, a gente vê a importância do estudante entender como ele vai utilizar esse diário de bordo, porque senão ele também não vai conseguir participar efetivamente da atividade. Depois aparece novamente pedindo para que o estudante registre os sentimentos e as sensações no processo de compra e as estratégias que foram criadas por eles para o consumo dos produtos.
Então, é uma atividade que ela tem uma sequência, ela começa pedindo para que utilize o diário de bordo para falar de algumas experiências, depois, durante o processo de aprendizagem, de novo aparece o diário de bordo, e para fechar a atividade, para que os alunos mostrem como é que eles se apropriaram dessa aprendizagem. E depois, na próxima atividade, no componente 2, novamente aparece o diário de bordo. Não tão destacado quanto da primeira vez, mas ele aparece no contexto, né, do texto. E aí ele pede que o professor auxilie o estudante para que utilizar novamente o diário de bordo, escrevendo palavras, frases, sobre o que eles acreditam ser empreendedorismo. Então, começa a falar desse componente, falar da conexão empreendedora, já registrando no diário de bordo algumas informações. E no processo, de novo, de aprendizagem, o professor vai propor algumas atividades e, no final, vai pedir para que anotem as conclusões em seus diários de bordo. Então, o diário de bordo no mapa, ele está fazendo parte, né, essencialmente, de todas as atividades. E a maioria delas aparece a proposta de utilização do diário de bordo. Vai lá, Marcelo, fala alguma coisa aí pra gente. Como é que está aparecendo na próxima? Então, né, Lourdes, só complementando o que você estava falando, né, nem sempre o uso do diário de bordo ele está explícito, né, nos textos, né, ou seja, portanto, é importante criar o hábito, né, de estar utilizando esse diário de bordo, né, para que ele torne uma atitude comum, né, também para o estudante. Por quê? Porque nós somos o espelho dos estudantes, né? Ou seja, tem muitos estudantes que ele se espelha no professor e ele quer fazer tudo igual o professor faz, né? Então, quando a gente passa esse hábito, né, em sala de aula, a gente vira um espelho para os nossos estudantes, né? Agora, Lourdes, fala um pouquinho mais um pouco sobre a metodologia ativa, né? Então, vamos lá. Lá no componente 3, fenômenos físicos e interpretação de gráficos, também aparece uma interação com o diário de bordo. E aqui, mesmo estudando movimento retilíneo uniforme e variado, lógico que vão ter apontamentos numéricos aqui, gráficos, mas ao final da proposta, o que o mapa sugere? Que o estudante faça o registro da importância, né, dessa atividade. E isso, de novo, pede o diário de bordo. É lógico que o estudante só vai entender o quanto o diário de bordo é importante quando eles fizerem esses registros e eles perceberem que esses registros estão sendo utilizados durante a aula, durante o processo de aprendizagem. Aí vai ficar bem claro para eles como é que se utiliza o diário e como que ele pode ser uma ferramenta muito importante na hora de estudar. Só complementando, Lourdes, o que você falou, se a gente olhar, né, a matemática, como ela integra todas as áreas do conhecimento, né, a gente pode perceber, né, que para descrever fenômenos físicos, né, a gente aplica os cálculos matemáticos, né? E muito bem, né, no componente 3, né, essa abordagem. É muito interessante, né? Essa integração que ele faz entre as áreas, né? Aí, dando sequência, Luiz. Pois é, Marcelo, gostei da sua pontuação, porque eu acho que a visão de cada um para a utilização do diário de bordo, ela é muito importante. Mas existe uma coisa que é principal, né? A gente pensar que é uma ferramenta, é uma metodologia e ela vai ajudar a aprender. E isso é o que a gente precisa, né? A gente está sempre tentando encontrar maneiras diferentes de propiciar um aprendizado mais efetivo do estudante. Aqui é uma sugestão, o mapa traz isso em todos os espaços, então é importante que a gente tente, pelo menos, utilizar para ver se realmente funciona. Eu acho que é uma boa alternativa, é uma sugestão bastante importante, interessante, utilizar da forma que o mapa oferece. E aí a gente vai pedir para você refletir sobre outras formas de registros em seu diário de bordo. E a gente vai dar só um minuto, Marcelo, para isso? Só um minutinho, tá bom? Então reflitam, por favor.
Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy disfrutando esta fiesta a tope. vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró de mi corazón. Por late con tu amor. Let's go. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel ya toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca. Ella se vuelve loca. E aí, como é que está o seu diário de bordo? Quais são as anotações que você fez? O que você refletiu sobre ele? O que você está anotando aí? Eu gostaria muito de saber, é importante isso, né? Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Quando a gente falou, né, da utilização do diário de bordo, existem outros mecanismos, né? Se for possível, você pode sugerir para que o seu estudante também faça um diário de bordo eletrônico. Muitas vezes o estudante tem possibilidade, tem no celular, tem alguma outra ferramenta na própria escola. Se for possível, é interessante sugerir que ele pode fazer um diário de bordo eletrônico. O diário de bordo não precisa ser apenas físico. E se você achar conveniente, ele pode usar, e houver combinados para isso, é lógico, você pode utilizar um diário de bordo no celular, acompanhar inclusive o que ele está fazendo, como que ele está fazendo, de que forma ele utiliza isso, se ele utiliza realmente o celular para fazer as anotações do diário e como elas estão sendo registradas. É bastante importante você fazer esse acompanhamento, né? Assim que você vai entender se ele conseguiu compreender o propósito do diário de bordo e se ele realmente consegue fazer isso sozinho. O diário de bordo é uma metodologia que exige uma autonomia do estudante, né? É o protagonismo dele que vai estar aí em xeque, né? Na verdade. E o Marcelo falou assim, eu vou falar um pouquinho da estrutura do diário de bordo, porque eu acho bastante interessante. Então vamos lá. Marcelo, fala um pouquinho dessa estrutura do diário de bordo, como que ela funciona? Bom, Lourdes, a estrutura do diário de bordo, ela é formada através de, vamos colocar apenas 3 elementos, né? O cabeçalho com a data, a hora que se iniciou a atividade, o início e o fim dessa atividade, o local onde ocorreu e quem a registrou, né? Quem fez o registro. A descrição das atividades também é muito importante, né? Indagação dos participantes,
utilizar textos, observações, tabelas, imagens e gráficos, referências, né? Que eu acho muito interessante nesse tipo de conhecimento, né? Esse conhecimento empírico, né? Que a gente parte a partir de observações, né? Ou seja, você começa a observar a natureza ou qualquer coisa ao seu redor, ou um problema mesmo que acontece no seu bairro, né? Aí você pega esse diário de bordo e vai fazendo anotações para você chegar a uma conclusão, né? E reflexões sobre os resultados, né? Como foi executado e quais serão os próximos passos, né? Porque é lógico que no meio do caminho pode ocorrer alguma intercorrência e a gente tem que mudar as nossas estratégias, né? O nosso modo de pensar e de ver as coisas, né? Além disso, ele é importante para o aprendizado, né, dos estudantes. Ele serve de testemunha de tudo que foi feito durante o projeto e auxilia na elaboração do relatório final da nossa pesquisa, né? E o diário de bordo também, ele é um relato, né, de um trabalho que pode afirmar que é um instrumento de registro diário, né? Ou seja, né, como o próprio nome já diz, você tem que registrar ali as suas atitudes diariamente, né, Lourdes? É isso mesmo. Bom, o Marcelo trouxe aí essa estrutura e ele trouxe um bom exemplo, né? Ele trouxe um exemplo de como você pode sugerir para o estudante ir testando como ele realiza o diário de bordo dele aí, uma forma interessante, olhando o que está ao redor. Porque se ele testar dessa forma, ele pode trazer para as atividades do mapa, porque ela já tem aí um direcionamento bastante interessante e é importante que você utilize dessa forma. A gente, para que você entenda um pouco mais sobre isso, é interessante que você faça as discussões a respeito dessa metodologia. E aí a gente estamos sugerindo para você um desdobramento na escola. Qual é o desdobramento? Antes dessas atividades do mapa, que propõem o uso do diário de bordo pelos estudantes, façam um roteiro para auxiliar os jovens em seus registros, ressaltando os pontos que vocês enxergam como essenciais para um bom registro de aprendizagem. É importante que, quando os professores que trabalham com a unidade curricular se reúnam, todos usem a mesma estratégia para que a metodologia seja utilizada. Por que a gente diz isso? Para que todos tenham a mesma compreensão do que é o diário de bordo, né? A mesma forma de utilizá-lo. Vai facilitar um pouquinho a aprendizagem. Hoje a gente trouxe também alguns recadinhos aí, o Saiba Mais, as referências, e a gente vai falando um pouquinho. Primeiro, o Saiba Mais, ele traz o aprofundamento em matemática e suas tecnologias, a ementa geral, e é interessante você pesquisar o mapa que está disponível no site do Novo Ensino Médio educacau.sp.gov. A gente também tem alguns recados, a proposta da Escola Mais Segura. É importante você acompanhar quais são as formações, a gente tem os cronogramas, vamos deixar aí disponíveis para vocês. Esse cronograma, ele está de acordo com as ações que são previstas pelo eixo de formação, destaca as trilhas e as oficinas que ocorrerão de forma intercalada, finalizando com a culminância. É um alerta também para as datas e horários já definidos para a primeira trilha formativa da educação para a escola mais segura. E aí a gente vai para o slide 23, por favor. Marcelo, o que tem nesse QR Code aí para a gente? Só um minutinho, Lourdes. Então, nesse slide a gente vai falar sobre a programação do centro de mídia, né? Que ele pode ser acessado tanto pelo QR Code, né? Aproximando a câmera do celular, ou também pelo link que está aí acima, né? E são todas as programações, né, que nós temos aqui no centro de mídias, né? E no próximo slide, Lourdes, o que é que nós temos? No próximo slide é o QR Code do Banco de Talentos. Olha só, está disponível de novo para a gente e vocês podem ficar à vontade. Copiem o QR Code, leiam quais são as propostas do Banco de Talentos e fiquem à vontade para participar, por favor. Só um comentário, Lourdes, que eu acho que nós acabamos deixando passar, né?
é que o diário de bordo, né, o estudante, é importante o estudante estar anotando, por quê? Porque ele tem que estar acompanhando se está dentro do projeto de vida que ele escolheu, né? Por quê? Porque às vezes no percurso a gente vai, através do diário de bordo, a gente pode ir mudando, né, as nossas escolhas, né? E todo esse material ele tem que ser trabalhado em cima do projeto de vida do estudante, né, Lourdes? Ah, muito bom você lembrar disso, Marcelo, já que você fez esse resgate lá da nossa formação, lá de cima do outro slide. Olha, é uma boa alternativa para que o professor discuta sobre isso, né? Sim. Sobre como que o projeto de vida e o diário de bordo, eles estão interligados e como que ele pode ajudar o estudante a pensar nisso, né? Olhando para o diário de bordo, todas as anotações que eles fizeram desde o começo, elas podem, inclusive, provocar outras reflexões a respeito. Dá um novo direcionamento, né? É perfeito, acho que é perfeito tudo isso, mas agora a gente vai deixar os professores pensarem um pouquinho sobre tudo isso, conversarem e discutirem entre si quais são as melhores opções, quais são as melhores estratégias para o uso do diário de bordo. A gente também tem as referências, elas trazem para vocês os locais de acesso ao currículo. A Secretaria de Educação, a gente sempre usa o currículo paulista, isso é muito importante. Agora também o mapa, para que vocês possam ficar atentos. É muito fácil buscar aonde encontrar o mapa, é só entrar lá no currículo paulista, no site da IFAP, e vocês vão ver que não é tão difícil assim. Eu acho que a gente já passou um pouquinho de como entra nesse mapa, como faz esse acesso, mas a gente está deixando aí as referências e qualquer dúvida, vocês dão uma pesquisada entre os seus pares, porque a gente tem certeza que vocês vão conseguir aí encontrar da melhor forma possível o nosso mapa. Sempre a gente retoma e passa aqui outra vez para como é que faz para encontrar o mapa, isso é uma coisa recorrente. Eu acredito que vocês já consigam fazer e se por acaso tiver alguma dúvida, é só entrar no site e dar uma pulsadinha lá que a gente tem certeza que você vai conseguir. A gente vai parando por aqui, vai se despedir, deixar vocês trabalharem um pouquinho e fazerem a reunião de desdobramento. E aí eu peço para o Marcelo fazer as suas despedidas. Marcelo. Bom, professores e professoras, a gente vai se despedindo, né? E até um próximo encontro, né? E um bom serviço aí para vocês que estão no campo de batalha. Então é isso mesmo, gente. Até mais, até o próximo TPC e um bom dia de trabalho a todos. Obrigada.